1960, pedimos a todos que acomodem suas bagagens de mão nos compartimentos acima ou sob o assento à sua frente. Mantenham os cintos atrivelados durante todo o tempo em que estiverem sentados e atentem-se às luzes e avisos luminosos. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. As saídas de emergência são localizadas nas partes dianteira, central e traseira da aeronave. Em caso de necessidade, iluminação no piso indicará o caminho mais próximo. Consulte a cartilha de segurança localizada no bolsão da sua frente. Desejamos a todos uma ótima viagem. Tripulação preparada para a decolagem. Terra à vista! Finalmente de volta à minha terra! Bom dia. Bom dia. Não, é que você falou... Grandioso dia. Como é que é? Tá assustado? Quem é que tá falando? Eu. Eu quem? Quem você quiser que eu seja. Olha só, isso não tem a menor graça, tá? Eu não tô fazendo graça. Então, com licença que eu tô indo, pra eu não ficar aqui. Vai embora por quê? Porque Porque eu não falo com estranhos. Mas você tá numa terra estranha. Eu tô na cidade onde eu nasci. Procurando alguém? Eles estão me procurando. Como assim? A minha família, sabe? Sua família? Você não escutou direito a família. Que interessante. O que é interessante? Não tem ninguém aqui. Você tem certeza disso? Todos partiram dessa cidade. Partiram pra onde? Eu não sei. O aeroporto tá cheio de gente. Mas o seu vilarejo tá vazio. Como é que você sabe que eu tô indo pro vilarejo? Desde quando você me conhece? Você sabe onde é que tá minha família? Eu não sei nada sobre sua família. Mas você falou antes que sabia que ela estava. Esqueça o que eu disse, ok? Não dá pra você, não quero saber onde tá. Oi. Tô falando. Tá pra me ouvir? Agora você vai embora, deixa eu sozinho. Eu quero saber onde está minha mãe. E sempre havia um sorveteiro, às vezes um pipoqueiro, Também sempre tinha um carteiro. Ali, aquela árvore, a mexeira, ela foi plantada quando eu nasci. A jabuti da minha infância. Olha, eu não saio desse lugar o tempo inteiro, Raíta. Como é que isso vai acontecer? Você ficou aqui sozinha. Te deixaram sozinha. Isso só pode ser. Cadê? Fala pra mim, cadê todo mundo? Você consegue me ouvir? Hein? a gente brincava tanto quando eu era criança, não me reconhece? Eu não mudei nada, você sim, tá bem diferente. Lembra como a gente brincava quando eu era criança? Eu era menino, mas eu nunca te virei de costas assim, pro chão, como muitos faziam dos outros garotos, pra zombar da sua valentia. Eu não. Eu sei! Anos atrás, eu esqueci aqui, exatamente aqui, uma garrafa de vinho. Eu tenho certeza que vai te ajudar a se alimentar. Aqui, ela continua no mesmo lugar. Ela foi reservada em tonéis elétricos. Deve estar bom. Eu nunca gostei desse homem. Nem mesmo quando ele era criança. Ele pode nunca ter me virado de costas pelo chão, mas ele vivia me cutucando como se fosse um boneco de estimação. Ai, quantas vezes ele me machucou. Voltou depois de tanto tempo e esperava que eu fosse a mesma de sempre. Quer seguir brincando comigo como se os anos não tivessem passado. Eu morria de aflição com aquelas investidas dele. E ele quer voltar a fazer isso agora. Lunático. Quando o circo chegava na cidade, não demorava muito e a criançada logo se reunia em torno do palhaço. Aonde andará aquele homem agora? Eu nunca entendi por que a gente precisa morrer. O palhaço sempre divertia todo mundo. Vivia pulando e alegrando a garotada. E o palhaço que é ladrão de mulher! Mãe, tem goiabada, tem goiabada! Felicidade!
senhor! Mãe, tem marmelada? Tem, sim, senhor! Eu lá! Uma vez uma menina veio pedir ao palhaço que ensinasse ao seu cachorrinho toda a arte do circo. Seu palhaço, ensine meu cachorrinho a balançar o rabinho, a latir e rolar no chão. Lógico, menina! E ela saiu toda feliz com o cachorrinho fazendo tudo. Mas ela voltou mais uma vez. Seu palhaço, ensina agora meu cachorrinho a fazer cocô no jornal que só faz folha no saco. Claro, menina! E ela foi toda embora também, mais uma vez. Só que pela terceira vez ela voltou mais pedindo mais uma coisa. Seu palhaço, ensina meu cachorrinho agora a dormir com os dois olhinhos fechados, tendo o amigo aberto, tão estranho, eu tenho medo. Ele riu, mas ensinou e ela foi embora. Só que a chata voltou pela quarta vez. Eu prometo, é a última. Que foi que eu esqueci agora, menina? Nada, seu palhaço. Foi meu cachorrinho que esqueceu tudo que você ensinou pra ele. Ensina de novo. As pessoas falavam que eu tinha perdido a razão, não adiantava nada minha mãe me defender. Não perdeu, eu sou uma criança. Criança nada. Isso foi até a minha adolescência. Adolescente legal. O que está acontecendo aqui? Fala pra mim. Será que tem alguém querendo me pregar uma peça, é isso? Queria começar aqui dizendo que esse é o nosso autor, Samir Yazbek. É uma coragem, né, apresentar um trabalho assim inacabado para o autor, né? Na cara dura e colocar ele aqui ainda para dizer sobre. Mas não sei, você queria começar, Samir? A gente começa por essa trilha de autor, aí eu posso falar um pouco e depois o Anderson. Isso diz um pouco do processo de criação de Gustavo, porque eu acho que essa peça é um trabalho de criação onde você vê o trabalho do diretor, você vê o trabalho da equipe toda. Então eu diria assim que é algo que foi criado a partir do texto, né? Então até a minha surpresa, assim, porque essa peça foi escrita em 1988, há 37 anos, e ela foi feita, pasmem vocês, por mim mesmo, que na época era um menino de 21 anos, ou seja, não tinha condições, não era o ator ideal para fazer essa peça, né? Essa peça exige um ator mais maduro, como o Anderson, um ator que tem uma vivência, para poder contar com mais credibilidade essa história de um ator que retorna, né, para as suas origens, né? Mas esse foi o primeiro trabalho profissional meu, o primeiro texto. Então havia uma necessidade muito grande na época de me lançar como autor, colocar no mundo como autor. Então, com 21 anos de idade, você não conhece ninguém conhece você. Então, as poucas pessoas que na época acreditavam em mim, entre elas eu tenho que homenagear o falecido diretor Edson de Santana, que foi o primeiro diretor dessa peça e o único até então. Gustavo Merig é o segundo. 37 anos depois, esse texto volta ao mundo, né? E é uma alegria muito grande para mim estar aqui, estar vendo esse texto, uma nova roupagem, né? uma outra perspectiva, uma montagem completamente diferente daquela que o Edson dirigiu no meu texto, que eu mesmo atuei, né? Sem dúvida nenhuma, o Anderson é um ator muito mais indicado para fazer esse papel do que aquele menino de 21 anos que eu era em 1988. Então, confesso que o fato de ter esse texto publicado era uma esperança, um desejo, uma vontade de que ele pudesse receber uma nova leitura. E eu acho que essa nova leitura me senti assim, tem me sentido, todos esses ensaios que eu acompanhei, e hoje continuei me sentindo bastante motivado, né? Bastante contemplado, tanto com a visão do Gustavo por esse texto, que afinal de contas 37 anos não é pouca coisa, né? É impressionante, o tempo voou, né? Para quem
Eu já estou com 57 anos de idade, imaginar que 37 anos depois essa peça está sendo montada novamente, numa nova visão que era o que precisava ser feito, né? Porque tudo praticamente mudou no mundo, daquele mundo no qual eu vivia e no mundo de hoje. Então acho que a visão que o Gustavo traz para esse trabalho me parece bastante acertada nesse sentido, que é uma espécie assim, de cenário meio, eu falo do Gustavo, que me referindo aqui, toda a direção para junto com ele, essa ambientação pós-apocalíptica, né, de um mundo que é um pouco a sensação que eu sinto que nós estamos hoje por vários motivos, né? As questões ambientais, climáticas, pelas questões políticas, pelas questões da tecnologia. E, no entanto, um homem, um ser humano tão lindamente interpretado pelo Anderson, com a sua humanidade, tentando resgatar, recuperar a sua humanidade, ou seja, uma parte disso também diz que nós continuamos sendo, né, seres humanos, apesar de todas as mudanças, né, que estão acontecendo, ainda há humanidade dentro de nós. Eu fiquei muito feliz hoje que nessas cenas curtinhas aí que vocês comentaram, eu nem me atirei que era a sequência, mas de ter sentido tudo isso, de ter sentido o Anderson tão íntegro, claro, ainda tem todo o percurso aí a ser conquistado, afinal, essa é a primeira vez que eles estão mostrando, né, uma parcela do público esse trabalho. De coração, dando os parabéns para vocês. Fiquei bastante tocado, fiquei assim, grudado, querendo saber o que vai acontecer. Depois eles vão poder falar, para ver se a sensação que eles tiveram foi parecida com essa. Porque afinal de contas eu sou bem suspeito, né? E eu acho engraçado porque esse texto marcou, né, o seu primeiro texto profissional. É uma peça que marca minha primeira direção e que falando de coisas, essa peça fala de coisas tão lúdidas, né, tão simples. E eu acho que para mim foi um novo respiro artístico começar a mexer no que o texto propõe como símbolo dessas coisas simples, família, infância. Então, ao mesmo tempo que tem todo um brilho em brincar com isso, em conceber isso, tem os monstros que vêm também dessa fase. E eu, quando recebi o convite para dirigir e topamos fazer esse projeto, eu fiquei pensando, é uma peça escrita em 88, anos 80, estamos hoje em 2025, como que eu consigo misturar os tempos, como que eu consigo fazer uma ponte? Então eu comecei a vislumbrar e a pesquisar alguma estética que pudesse trazer um pouco desse retrofuturista, elementos que existiam, que se apontavam aí nos anos 80, o analógico, TVs de tubo, uma bonequinha feita de milho, né? Como se coisas que fizessem parte dessa infância desse ator tivessem feito parte ou fazia parte dessa época que o Samir escreveu o texto, e como fazer esse contraste, esse conflito no mundo de hoje. Hoje a gente não tem aqui o drone, mas eu comecei a vislumbrar esse conflito entre alta tecnologia, um drone, uma hiperexposição, esse ator constantemente sendo filmado e sendo passado nessas TVs, em contraste com o simples, o básico. Aí eu encontrei no cyberpunk essa linguagem do espetáculo, o cyberpunk foi criado nos anos 80 e fala exatamente sobre esse mundo de alta tecnologia com uma baixa qualidade de vida. É o avanço tecnológico brutal e não necessariamente um progresso social. Então eu encontrei esse diálogo entre essa estética brilhante, neon, LED, tudo isso para enfeitar e distrair o vazio existencial. Talvez esse ator esteja passando nessa fase da vida. E vou passar aqui antes para o Anderson dar umas palavras. É sempre o momento mais difícil a gente fazer essa apresentação para vocês, porque é de uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que entendem e falam sobre o assunto, né? Então é difícil esse olhar, é difícil a gente tentar
entender um pouco o que é isso que vocês estão fazendo aí com essa máquina na mão, filmando, dentro do teatro. É difícil mesmo, assim, estou sendo super sincero. Como foi difícil para mim entender um pouco o que é essa estética do Gustavo, porque é muito longe da minha visão, da minha realidade. Eu sou um ator que, por mais que eu tenha feito audiovisual, televisão, cinema, mas eu sou um ator de teatro. Então, para mim, a gente estar aqui em cena é uma coisa única, e o que vem, na verdade, para esse lugar, não vou nem chamar de templo, mas para mim é um lugar muito sagrado mesmo. Esse lugar aqui, ele tem que contribuir, né, para essa mensagem que é a gente fazer teatro, a gente chegar até a plateia. Porque o mais importante e o mais difícil é quando a gente fala de um espetáculo, quando a gente assume um espetáculo, seja ele qual for, um monólogo, 15 pessoas em cena, se a gente não consegue atingir um objetivo, que é chegar à plateia, é uma grande frustração. Então, a gente tenta sempre fazer isso, essa liga e essa junção do que a gente quer apresentar e aonde a gente quer chegar, que é quem está sentado na plateia. Então, é um momento muito difícil para a gente aqui apresentar, fazer um monólogo mais ainda, porque eu acho que eu nunca esperava, pelo menos até, sei lá, 2049 eu não esperava. E fui pego de surpresa. Então, acho que é isso também. Tem todo esse universo de descobrir, né? O que são essas sensações. Tem uma hora que esse ator fala que o ator precisa de troca. E aí ele fala que por isso que ele não gosta de monólogo, que ele não tem troca. Mas é isso, mas de alguma forma aqui a gente tem trocas, né? Que são trocas com clones, uma casca de tartaruga, com outros elementos que vão entrar em cena, que são as surpresas eu acho que dessa estética concebida pelo Gustavo, e ao mesmo tempo que eu acho também que são as surpresas desse texto do Samir, que é a forma de chegar, é a forma de você criar identificação com essa família. Então essas surpresinhas que eu acho que é o grande brilho, sabe, desse espetáculo, que vai chegando até um lugar que é uma surpresa para quem está assistindo, que é onde a gente não conseguiu chegar hoje. É só depois do dia 14. Bom, acho que eu só vou complementar, porque estamos aqui, nós somos 4 pessoas vivendo primeiras vezes, né? E essa é a primeira peça que eu produzo, junto com o Gustavo. E eu sou, na verdade, uma grande testemunha do processo de criação dessa peça, né? Desde a tomada de decisão sobre fazer essa peça, o criativo que aconteceu a partir do Gustavo, junto com todos os outros profissionais que estão envolvidos nessa peça, e também do próprio Anderson, porque eu fui entrando, né, eu tive gotinhas de aparições em ensaios, e eu também acompanhei esse progresso. Assim. Então, eu vejo essa peça ela tem uma dramaturgia, ao meu ver, atemporal, né, por ser uma dramaturgia que traz questões existencialistas, e essa ponte que o Gustavo traz, ela não é só na estética, né? Ela também é uma denúncia social, né? O cyberpunk, o movimento, ele traz uma denúncia social, que eu acho que ela está nas entrelinhas dessa peça o tempo inteiro, né? Essas surpresas que aparecem, e essa relação entre passado e futuro, ela tá intrínseca o tempo inteiro, assim. Então ela é uma peça que ela dá muitas coisas, muitos elementos, mas ela também não entrega tudo. Então ela traz, ela tem uma ponte de reflexão, assim, de muitas ordens, né? Desde que mundo é esse que a gente vive na era digital, né? Ou quem somos nós hoje? Enfim, saúde mental a partir da vivência na era digital, e tudo isso construído e costurado com essa dramaturgia temporal, né? E está sendo um prazer poder acompanhar essa construção, e cada vez que eu vejo, realmente fico muito emocionada, e fiquei muito feliz de ver ali do cantinho você, Anderson, e foi lindo. Eu estava ali no cantinho apertando o botãozinho da televisão, e foi lindo. Parabéns. Parabéns.
Afrânio da Rádio Baruch, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns a todos os envolvidos. O teatro tem muito disso, ele acaba resgatando a humanidade que a gente hoje está perdendo com essa questão dessa loucura que é a tecnologia, que nos embriaga como um bom vinho e a gente não sabe o limite de tomar uma taça, 2, 3 ou 1 ou 2 garrafas. Eu queria que o Gustavo, o Anderson, vocês falassem um pouquinho sobre a construção mesmo desse espetáculo em relação aos elementos cênicos, que a gente percebe, a cenografia, a música, o figurino, como isso dialoga também com o Anderson, porque a gente sabe que um solo muitas vezes está em cima do ator, mas tem outros personagens, isso também acaba sendo completando, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses elementos cênicos também e da produção, o quanto é difícil se produzir uma peça como essa num país como o nosso, que infelizmente não valoriza a arte, a cultura e a educação. Olha, houve aqui, a minha intenção de concepção dessa estética foi realmente tentar contrastar com o Anderson, tentar contrastar com esse ator. É o contraste, é o indivíduo que volta para sua casa, entre aspas, mas que não se identifica, quase não se reconhece com quase nada, quase ele não cabe ali, quase ele não combina com aquele espaço mais. Com exceção de pequenos elementos, como a bola que ele brincava na infância, que pode ser uma bola, pode ser jabuti, como o palhacinho. Então são dentro desse escombro, dentro desse cenário todo assimétrico, todo que tem pontas e vazamentos e texturas diferentes, ele consegue, nesses escombros, entre aspas, resgatar coisas que ele tem uma intimidade. Então a proposta mesmo foi tentar contrastar, porque quase esse perfil do game, a vida é um game, esse ator ele participa de um game, é o game da vida, é o game do mercado. Eu preciso estar bem no mercado, eu preciso estar ganhando, eu preciso estar me adaptando conforme seja me atualizando para conseguir responder a esse mercado. Então ele faz parte de um jogo que, querendo ou não, esse ator da peça, ele é dominado, ele tem uma corporação aí, tem um sistema que manipula isso, a publicidade, as grandes corporações manipulam esses desejos, manipulam as vontades desse ator do espetáculo, não do Anderson nesse caso, do ator da peça. O Anderson é o oposto disso. O Anderson é o oposto. O Anderson, ele é um cara humilde, verdadeiro, sincero e batalhador. O Anderson, ele me dá um elemento que no final da peça é muito importante, que é a desvalorização do ofício. Então é um personagem que chega se achando que o mundo gira ao redor dele, achando que tudo é em prol dele, achando que ele tem superpoderes praticamente, chega brilhante, espalhafatoso, e no decorrer da peça a gente começa a compreender essa desvalorização. Quando ele se vê sozinho, quando ele se vê sem ninguém para aplaudi-lo, para amá-lo, ele é obrigado a se confrontar com o que ele realmente é. E aí a gente começa a perceber a labuta, o lado bonito do ofício. Caraca, eu estou aqui há 40 anos, aí é onde a figura do Anderson aparece mais. É onde essa encenação, ela limpa, a gente esconde essa encenação e sobra o ator pleno em cena, encarando o público e, de alguma forma, a gente fala assim, cara, isso aqui é a minha vida. O que vocês estão fazendo comigo? O que vocês... O que é isso? O que minha cabeça virou? O que eu fiz da minha vida? Não foi essa a motivação verdadeira. Então, sabe essa contradição? Não foi para isso que eu comecei. Então, é proposital essa estranheza, essa contradição, e aos poucos a gente ir visualizando esse ator um pouco mais palpável. E aí tem os elementos tecnológicos, que foi de alguma forma que eu fui traduzindo dentro do texto do Samir. Então eu tenho um inseto que incomoda esse cara durante a peça toda, que quer tocar o rosto dele. E eu falei assim, tá cara, a gente está num mundo onde a gente tem uma hiperexposição,
O tempo todo estamos sendo observados ou estamos performando para algo, através das redes sociais, através do nosso ofício, das personas do dia a dia que a gente veste. Então eu falei assim, nada mais contemporâneo e invasivo como um inseto do que um drone que está te filmando constantemente e nos seus momentos de mais vulnerabilidade é onde esse inseto aparece. Então eu fui tentando traduzir os símbolos que o Samir desenhou nessa dramaturgia. O jabuti, como é que eu vou traduzir um jabuti em cena? Vou colocar um jabuti? Pensei nisso. A gente ia ter problema com... a gente ia ter problema. Eu sabia do jabuti, eu sou no casco, falei, já. E aí a gente foi traduzindo esses símbolos aos poucos, entendeu? E eu acho também que tem ao mesmo tempo, toda essa tecnologia, né? Imagina um drone dentro de uma caixa fechada no teatro. Eu acho que isso também é a primeira vez, né? Mas tem também essa coisa que é o retrô, a essência do teatro também, sabe? Ele joga, como disse o Samir, o artístico dessa peça teve que jogar com isso. Hoje, por exemplo, foi a primeira vez que eu consegui entender, porque a gente agora está na semana final. Então, a gente entrou no teatro não tem nem uma semana, então o entendimento de tudo vem agora. Então, por exemplo, a luz do Fran é um jogo. Qual é o jogo que você faz? Você tem que jogar com ele, você tem que jogar com a luz, você tem que jogar. Quando você faz um monólogo, são os elementos do teatro que te fazem exatamente ter o que eu achei que não teria, que era a troca, né? Ela vem daí. Então hoje se tira a luz, aí tem o som, a trilha, mais a operação, que é um jogo também, a operação comigo em cena. Então nós temos a Urga, o figurino, o cenário da Camila. Então nós temos todo um trabalho que de alguma forma é isso. Quer dizer, isso não, né? É a conclusão que eu cheguei. Quando você tem um monólogo, é isso. O ator, ele por mais que é só ele ali, mas de alguma forma sobrecarregado, mas se ele não conseguir jogar com esses elementos, não sai nada também. Então a gente tem que tentar jogar com esses elementos. É um aprendizado dele, é um aprendizado, é uma forma de raciocinar dentro do que não é cômodo, sabe? Se torna mais difícil esse raciocínio, você só vai entender próximo. Então, ou seja, acho que só estou começando a entender esse jogo a partir de agora que esses elementos estão existindo para se jogar, sabe? Não, porque acho que nesse que eu vou falar agora, eu sou menos suspeito para falar do texto. O texto eu sou suspeito. Aqui, o que o Anderson está falando é muito interessante, porque eu senti como espectador dessas três cenas, que o cenário fala, a luz fala, a música fala. É impressionante o que vocês estão conseguindo. E você dialoga com todos esses elementos, né? Isso é muito legal, porque é um mundo que as coisas, estou viajando aqui, estou interpretando, né? Eu vi a primeira vez agora com tudo também, foi a primeira vez. Eu tinha visto leituras e etc, mas agora que eu também estou sentindo o espetáculo, né? Então, o que eu senti, em vez de falar só para o Gustavo ou para o Anderson, já vou falar aqui para todo mundo, né? O que eu senti hoje é que o espetáculo diz que o mundo fala o tempo inteiro, mas o que o mundo fala o tempo inteiro nem sempre nem sempre interessa, nem sempre interessa ao humano. E aí tem uma hora que você tem que parar, por isso eu vou contracenar, mas com isso eu não vou contracenar. Isso eu sou obrigado a contracenar, porque está na minha cara, eu vou ter que contracenar. Isso não, agora fiquei eu sozinho. Agora estou com os meus pensamentos, agora estou descobrindo certas coisas. Eu achei um jogo muito interessante, muito vivo assim, sabe? Que vai muito além do texto que eu escrevi. O que eu acho assim uma bela e uma coisa, parabéns mesmo assim, para vocês. Eu saí daqui e fiquei tocado, fiquei mexido. Assim. Está aí um espetáculo que eu gostaria de assistir. E eu sou da mesma geração que o Anderson no sentido. Muita gente em cena, textos verborrágicos muitas vezes, né? A gente pegava a fala.
e aqui eu acho que o Gustavo está trazendo, esses espaços que estão dentro, esses vazios, né? Essas lacunas, e esses elementos de ordem distinta que a gente faz, que mundo é esse, né? Que eu, com 57 anos, imagina, eu sou da época não tinha nada, não tinha telefone, não tinha, né, era fax, sei lá. Quando que eu comecei a ter celular, né? Tinha um amigo meu que falava, pô, você não tem ainda celular? Isso não tem muito tempo, sei lá, uns 15 anos, não sei, não lembro. Mas assim, mudou tudo, né? Mudou muita coisa. E o Gustavo está colocando isso num cenário meio apocalíptico, né? Indicando que esses elementos dessa sociedade do controle, né? Eu também estou entendendo agora, né? O Gustavo fala, tem certas coisas que o Gustavo fala, a gente tem que confiar, né? A gente não sabe, né? Mas agora realmente está fazendo sentido essa coisa do controle, porque... Mas no meio disso tudo tem lá os elementos humanos, então eu assim, começo a olhar para o cenário de um outro jeito, né? Dentro dessa desconstrução toda, aí dá ilhas de humanidade que o cara vai percebendo, ele vai resgatando, né? Ele vai resgatando, e eu acho que chega um momento que me parece o caminho para onde a peça vai, que é uma epifania, nem sei se é o... Não cheguei lá ainda, mas viajando aqui nessa perspectiva, acho que é uma coisa que no fundo traduz uma coisa simples que o Anderson já falou, né? Quer dizer, onde é que estão os meus, né? Onde é que estão os meus afetos, né? Onde é que está o meu coração, né? Eu estou lembrando até de um aluno meu que uma vez escreveu um texto, e o texto era super bonito, eu falei, você tem que ensinar esse texto, que era Onde está meu coração, né? Eu achava tão lindo, né? É uma poesia que ele escreveu, assim, para dizer onde está o meu coração. Eu acho que a peça, de alguma maneira, mostra esse lugar de fronteira, né? Está tudo perdido, mas de repente abre um portal e a gente passa a ver as coisas de outra maneira, né? Dizem que a morte é isso, né? A iminência da morte para quem experimenta. Eu acho que a gente tem condições de viver isso em vida, né? Sem precisar, né, da morte concreta, né? Porque na verdade tudo é transitório, a gente está morrendo o tempo inteiro, né? E a gente fica às vezes preso a certas coisas que não passam por ilusão, né? Quando na verdade tem ainda alguns elementos no meio dessa ilusão toda que ainda fazem sentido. Então, a Serra do Palhaço é um negócio inacreditavelmente poético, né? Essa peça ela é uma produção independente e acho que esse é um ponto muito importante, assim, até trazendo, fazendo uma ponte com tudo que foi falado na coletiva com relação a essas pílulas de humanidade. Eu acho que a gente tentou trazer dentro dessa construção que foi independente muita humanidade na construção dos elementos cênicos. Então a gente tem muitos artistas envolvidos e não dá para falar que não é um projeto onde todo mundo tem parceria de alguma forma, né? Porque por ser um projeto independente, a gente tem um budget limitado, sim. Então as pessoas que estão com a gente, elas entraram também sendo parceiras de alguma forma. Então ela é um projeto também muito artesanal, apesar de ter esse contraponto com a tecnologia, né? Então é uma produção independente, a gente está ralando muito para fazer esse projeto acontecer, assim, muito mesmo, e claramente a gente sabe da importância dos fomentos à cultura, né, que o país tem e que a gente sempre quer mais, né, sempre que possível a gente quer mais, mas a ideia é poder nascer esse projeto dessa produtora, né, a minha produtora junto com o Gustavo, que é a Bonita Produções, é o nosso primeiro projeto. Então a gente quis de fato fazer nascer, viver esse projeto, mas sem dúvida a gente entende da importância das leis de incentivo e também dos editais de fomento à cultura, para que a cultura possa continuar acontecendo, porque projetos independentes não são viáveis para a gente viver recorrentemente, né? Acho que sempre é um investimento e nem sempre é possível fazer, ainda mais num país tão desigual quanto o nosso, né?
Olá, ouvintes da Baruch, eu sou Mariana Toneto, eu sou produtora da peça Uma Família à Procura de um Ator. Venham assistir a nossa peça aqui no Teatro Itália, a gente estreia dia 14 de outubro, daqui uma semana, e a gente espera vocês aqui.